Olá, meninos, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E vamos lá, né? Iniciar uma semana aí com as graças de Deus e foco na aprendizagem. Iremos iniciar nossa semana com um novo conteúdo. Nas 2 semanas anteriores, fizemos a N1, fizemos a N2 e a recuperação da N1 e N2. Agora iremos dar esse conteúdo novo e durante toda esta semana será a nossa N3. Então vamos aí com os nossos estudos. Na lâmina anterior, tinha o conteúdo regência verbal e nominal. É o conteúdo a qual nós iremos estudar. Mas, para que nós conhecemos, entendemos melhor o conteúdo regência verbal e nominal, faz-se necessário que a gente revise a transitividade verbal, para que nós possamos compreender o que é regência verbal e regência nominal. Então, aqui tem um mapa mental, revisando transitividade verbal. E qual é essa transitividade verbal? Ela se divide em verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto. Também nós podemos chamar de bitransitivo. Esse verbo transitivo, ele exige a presença de um complemento para que entendamos seu significado. Esse complemento do verbo transitivo, ele pode ser um objeto direto, ele pode ser um objeto indireto e ele pode ser tanto objeto direto como indireto ao mesmo tempo. O transitivo direto, como eu falei, que ele é um complemento do verbo transitivo. Então, ele exige um complemento sem preposição obrigatória. O complemento é denominado objeto direto. Vamos aqui entender o que é que eu quis dizer com isso. Então, presidente receberá governadores. Se eu digo aqui para vocês, presidente receberá, de imediato, o que é que vocês irão me perguntar? O que? Vocês farão a pergunta, o que? Governadores. Percebe-se aqui que não foi preciso usar uma preposição. Então, o verbo transitivo direto, ele não precisa de preposição. E para você compreender, você faz a pergunta, o que? O que? Ou quem? No objeto direto, no complemento, verbo transitivo direto. Você faz a pergunta o que ou quem. Aqui eu fiz a pergunta o que? Governadores. Então, é um objeto direto ou um verbo transitivo direto. No exemplo de transitivo indireto, exige complemento para que tenha sentido a frase.
E no objeto, no verbo transitivo indireto, exige um complemento com preposição obrigatória. Vejam bem, antes eu disse que o verbo transitivo direto, ele não precisa de preposição. Ele precisa de um complemento para que ele tenha sentido. Basta você perguntar o que ou quem. E não precisa de preposição. Já o objeto, o verbo transitivo indireto, ele já precisa de uma preposição. E para você encontrá-lo, você faz a pergunta que ou quem. Que ou quem. Então vamos lá o exemplo. Eleitor não obedece à convocação do TRE. Eleitor não obedece quem? Quem o eleitor não obedece? Olha que eu usei a palavrinha quem. Quem? A convocação do TRE. A convocação do TRE. Entenderam? Repetindo. O verbo transitivo, ele precisa de um complemento para que a frase tenha sentido. Esse complemento não precisa de preposição. Para você encontrar o verbo transitivo direto, você faz a pergunta o que e quem. E para o verbo transitivo indireto, ele precisa de um complemento, mas esse complemento não precisa de uma preposição. Mas para você encontrar o verbo transitivo indireto, você faz a pergunta que ou quem. E o verbo transitivo direto e indireto? Ele vai pedir os dois complementos, tanto um objeto direto como um objeto indireto. Governador perdoa a deputado traição do passado. Governador perdoa quem? O deputado. A traição do passado. Pediu dois complementos. Empresário doa rendimentos do mês à Unicef. Empresário doa. O que o empresário doa? Rendimento, que é o objeto direto. Rendimento a quem? A Unicef, que é o objeto indireto. Então, para que vocês compreendam a regência verbal e a regência nominal, é necessário que vocês revisem o que vocês estudaram lá no fundamental e viram lá no primeiro ano, que é a transitividade verbal. Agora nós vamos entrar no assunto propriamente dito, que é a regência. O que é regência? É a ação ou efeito de reger, de reinar, de governar, de ser responsável pelo direcionamento de alguém ou de alguma coisa. Controle, chefia, comando, relação de dependência entre as palavras de uma oração ou entre as orações de um período. Então, essa regência, resumindo tudo isso aí, ela exige uma dependência. Por que eu revisei a transitividade verbal? O que foi que eu disse? Que o verbo transitivo direto, ele precisa de um complemento para que a oração tenha sentido. Porque na regência existe essa dependência para que a gente compreenda. Por isso que foi necessário
estudar, revisar a transitividade verbal. Agora nós vamos a duas palavrinhas importantes que a gente sempre vai ver no estudo da regência verbal e nominal, que é o termo regente e o termo regido. Eu trouxe aqui um exemplo. Os alunos assistiram ao documentário. Os alunos assistiram ao documentário. Assistiram é o verbo assistir, que é o termo regente. Então, sempre o verbo, ele vai ser o termo regente. Ao documentário é o tema regido, é o termo regido, que aí é o objeto indireto, porque está acompanhado da preposição ao. O que é que vocês têm que entenderem? Que sempre o termo regente ele vai ser o verbo. E o termo regido é o complemento deste verbo. E que este complemento ele pode ser um objeto direto ou um objeto direto. Ou os dois ao mesmo tempo. Então, vamos dar continuidade. Em seguida, eu trouxe aqui exemplos de regência verbal e nominal. É importante que vocês leiam isso, né? Que vocês não se preocupem que vai ter este material lá na atividade no Google Forms, onde vocês irão fazer essa leitura mais minuciosa de compreensão. Então, aqui tem o que é regência verbal, tem o que é regência nominal, tem os exemplos, né? Aí vamos aqui na regência verbal. O homem lustrava o seu carro novo. O que foi que eu disse qual é o termo regente? É o verbo. Coloquem na cabecinha de vocês, o termo regente é o verbo. E o complemento é o termo regido. O complemento, ele é necessário porque há uma dependência aí. Se eu digo assim, o homem lustrava, você vai me perguntar o quê? Então, precisa de um termo. Essa palavra, ela precisa de outra pedacinho, vamos dizer assim, para que a frase ela tenha um sentido completo. Então, o homem lustrava o quê? O seu carro novo. Então, o seu carro novo é o complemento da primeira frase, que é o homem lustrava. Então, lustrava o seu carro novo é o complemento. Então, vamos repetir. Termo regente é o verbo e o termo regido é o complemento do verbo. Aqui na regência nominal, também temos aí exemplos, né? Percebe-se a necessidade de uma educação melhor. Percebe-se a necessidade. Essa necessidade, percebe-se a necessidade, é o nome todo. Percebe-se a necessidade é o termo regente. De uma educação melhor é o termo regido, ou seja, é o complemento. Em seguida, eu trouxe uma atividade. Esta atividade são 5 questões que vocês irão responder a partir da visualização desse vídeo. Vocês também poderão estar pesquisando na internet outras questões relacionadas à transitividade verbal e à regência verbal e nominal, ok? Então, bons estudos, até a próxima aula.